dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Oswaldo Maestrelli, eu sou engenheiro de vendas na Danfoss, trabalho há 10 anos aqui na companhia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso webinar, que estão online aqui com a gente. Hoje eu estou aqui no laboratório da Danfoss, na nossa sede em Osasco, para apresentar para vocês os detalhes do nosso novo termostato eletrônico EET, esse controlador que está aqui na minha mão, tá ok? Primeiramente, pessoal, eu gostaria de informá-los que eu estou sem máscara aqui, porque nós estamos num ambiente fechado, um ambiente isolado, só estou eu aqui no estúdio e o meu colega Heitor me dando suporte, tá? Então, por esse motivo, estou sem máscara, seguindo todos os protocolos da companhia, tá ok? Vamos começar, então, com a apresentação. Eu gostaria de deixar vocês bem à vontade para fazerem todas as perguntas que tiverem dúvidas. Ao longo da apresentação, eu vou visualizando essas perguntas. Na medida do possível, já vou respondendo, tá ok? E eu também tenho um colega meu de suporte, que pelo chat ele vai respondendo todas as dúvidas de vocês. Perfeito? Eu vou habilitar minha apresentação, então. Vamos lá. Estão todos vendo a minha tela aí? Ok. Então, pessoal, esse é o termostato eletrônico Danfoss EET, certo? Esse produto foi lançado pela Danfoss em outubro do ano passado. É um produto relativamente novo, ainda estamos em fase de lote piloto, em testes com alguns clientes, tá? Para introduzi-lo no mercado. Aqui temos a agenda do nosso webinar, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho da introdução desse produto, as novidades, as funções que ele tem, tá? Nas duas versões, na Compact e na Avançada, certo? As funções adicionais do Avançado, vamos fazer um comparativo, vamos aprender a configurar esse termostato, a entender os códigos de alarmes, certo? E também, no final, vamos ter uma pergunta, uma sessão aberta para dúvidas. Fiquem à vontade em fazer as suas perguntas. Então, vamos lá. O termostato EET, a sigla dele vem de Enhanced Electronic Thermostat, que significa o quê? Um termostato eletrônico melhorado, termostato eletrônico aprimorado, certo? Ele, na verdade, está substituindo o nosso antigo e consagrado ETC, que é esse carinha aqui que está na minha mão, tá? Esse termostato já é largamente utilizado em diversas aplicações, ele é padrão em diversos OEMs, certo? Em fabricantes de equipamentos, refrigeradores verticais, comerciais, esse cara é bastante utilizado. Então, a Danfoss, por uma necessidade de atualização de produto, resolveu fazer uma melhoria desse carinha aqui, lançando, então, o EET, certo? Esse novo termostato, ele possui apenas 6 códigos para venda, ok? Uma vantagem importante desse cara é que ele pode ser instalado dentro do gabinete refrigerado, tá? Da sua geladeira. Então, ele tem a placa dele toda protegida, com coating, de forma que a instalação dele dentro da geladeira é permitida e garante um aspecto mais profissional para o refrigerador, uma vez que ele fica ali na posição mais fácil do usuário fazer o ajuste, certo? Então, ele está preparado para isso. Ele, na verdade, tem um hardware bastante atualizado, que é idêntico à nossa plataforma de controladores ERC. Então, tudo que tem no ERC, em termos de lógica, de controle, funções de economia de energia, esse cara também tem, certo? Ele permite a fácil programação através da chave e através do nosso software QProg, certo? Aqui, pessoal, a gente consegue ver as dimensões das duas versões do termostato. Então, nós temos o EETC, que é esse primeiro aqui. Está no pointer aqui. O EETC, ele é a versão Compact,
certo? Então, esse C vem de Compact, e o EETA é a versão Advanced, ok? Existem diferenças no dimensional, como está destacado aqui. O EETC, ele é um pouquinho mais estreito e um pouquinho menos comprido do que o avançado. Isso devido à quantidade de relés e à quantidade de entradas digitais e analógicas que ele tem, conforme a gente vai ver mais adiante. As conexões elétricas, tá? A versão compacta, ela tem opção para entrada de 2 relés, desculpa, a saída para 2 relés e a entrada para 2 sensores, ok? A tensão de alimentação desse cara não é bivolt, tá? Ele é ou 110 ou 220. Então, existe código separado de acordo com a tensão que você vai aplicar, tá ok? Então, aqui a gente tem no diagrama as opções de conexão, certo? O relé de saída número 1, ele é o relé de 16 amperes, que é usado para fazer o acionamento do compressor, de uma forma geral, ok? A alimentação monofásica, aqui no caso, né, fase neutro, certo? E os 2 sensores de entrada, sendo que o S1 é sempre o sensor do gabinete, tá? E o S2, ele pode ser configurado com essas diversas opções que tem aqui. A gente vai ver isso mais em detalhe adiante. Já a versão avançada, ela tem 2 ou 3 relés de saída, tá? Como está mostrado aqui, ó, a gente está vendo 2 relés, mas existe a opção de 3 relés de saída e 2 ou 3 sensores de entrada, tá ok? No caso aqui, ó, a gente está vendo só o compacto na versão de 1 relé de saída e 2 relés de saída, tá ok? Essa é a versão compacta. A versão avançada é o EETA, certo? Ele já tem a tensão de alimentação bivolt, então ele funciona de um modo full range, de 100 a 240 volts, ok? Ele tem a opção de 2 relés de saída ou 3 relés de saída, tá? E ele tem 3 sensores de entrada, sendo que o S1 é sempre a temperatura do gabinete e o S2 e S3 permite essa configuração que a gente está vendo aqui. Ok? Então, esse cara aqui, ele permite uma flexibilidade maior, porque conforme está sendo mostrado, ó, no caso da opção de 3 relés, você pode ter o acionamento do compressor, o acionamento de uma resistência de gelo, pode ser também um ventilador, pode ser alarme, certo? Então, basicamente, tudo que você tem num controlador de temperatura de um balcão, de um refrigerador comercial, você pode implementar parametrizando o seu termostato eletrônico da mesma forma, certo? E tendo, lógico, a competitividade no custo. Essa é a grande vantagem desse produto. A nomenclatura dele, ela é sempre dessa forma. EET, esse X aqui vai ser a letra da versão, então pode ser EETA de avançado, advanced, ou EETC de compacto, ok? A próxima letra indica o número de saídas que esse termostato possui. Então, pode ser 1, 2 ou 3. Lembrando que na versão compacta é até 2 saídas. E na versão avançada são até 3 saídas. Tá? E o último número representa a tensão de alimentação. Então, no caso do compacto, ele pode ser 1 ou 2. Quando ele é 1, ele é 120 volts. 110. Quando ele é 2, ele é alimentado em 220, 60 Hz, tá ok? Já no caso do EETA, ele tem a letra W, então é EETA-W, certo? E esse W aqui significa que ele é wide range, ou seja, ele é bivolt, tá? Então tá aí a nomenclatura do produto. Esses são os códigos disponíveis para venda, tá ok? Vocês podem ver que a diferença deles vai ser em relação ao número de saídas, tá ok? E a tensão de alimentação. Então, esses são os códigos. É bem diferente, pessoal, da nomenclatura do nosso antigo ETC, que ele tinha uma política comercial de ser vendido parametrizado. Então, você tinha o controlador do OIM A, do OIM B, C e assim por diante. Então, existia uma gama de códigos muito grande e isso dificulta a logística, tanto nossa como do cliente final, certo?
uma vez que agora com o EET, o cliente tendo as ferramentas de programação inside desse controlador, como a gente vai ver adiante, é possível programar, parametrizar para qualquer aplicação que ele tenha. Então, se na linha de produtos do OEM existe 2 ou 3 refrigeradores que usam esse termostato, com um único código daquela determinada tensão, 220, por exemplo, o OEM pode programar para as 3 versões, de forma muito fácil e imediata. Essa é uma das grandes vantagens desse produto. Quais são as aplicações possíveis que a gente está listando aqui? A princípio, infinitas, tá? Mas a gente estamos listando as principais aqui, certo? Na versão compacta, a gente pode falar, então, dos coolers, certo? Dos bottle coolers, cervejeiras, chest freezer, como esse aqui do exemplo, refrigeradores autosserviço, tá ok? Versão avançada, a gente já teria aplicações com mais de um compressor, por exemplo. Então, a gente tem refrigeradores com 2 compartimentos, onde pode ter 2 compressores para trabalhar com temperaturas diferentes. Tá? Ele pode fazer também o controle de 2 evaporadores, ou seja, a versão avançada, ela controla 2 resistências de degelo independentes, lendo 2 sensores de temperatura, isso que é importante, certo? E a versão avançada também tem uma conexão para sistema de telemetria. Tem uma porta de comunicação, padrão TTL Modbus, que se comunica com modems de telemetria, certo? Que podem ser uma versão Bluetooth ou uma versão online, através de um hardware que a Danfoss disponibiliza, para que esse equipamento fique visível numa rede cloud aí, e disponibilizar as informações para uma função mais gerencial. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Vão mandando para a gente, tá? Vamos falar sobre as novidades desse produto. Então, a questão da performance. Ele tem um modo eco disponível, certo? Foi melhorado toda a lógica de pull-down desse equipamento, tá? O controle do ventilador também foi melhorado, a parte de degelo. Ele tem uma lógica de detecção de vazamento, vou explicar isso para vocês mais adiante, é bem interessante, tá? O hardware, pessoal, quem conhece um pouco de microcontrolador como eu, vai saber que o STM32 é o que está surfando na onda dos microcontroladores aí, certo, pessoal? É um microcontrolador de 32 bits, só para vocês terem uma ideia, tá? É isso que tem dentro desse termostato. É incrível o poder de processamento desse microcontrolador, tá? Ele possui também, pessoal, uma lógica de chaveamento dos relés chamado Zero Cross. O que é isso? Ele promove uma vida útil prolongada dos relés, garantindo que o chaveamento das cargas, compressor, ventilador, ocorra sempre quando a senoide está passando no eixo zero, ou seja, o faiscamento que esse contato vai estar sujeito é infinitamente menor do que um controlador ou um equipamento que não possui essa lógica, tá? A placa de circuito impresso dele, ela possui o coating, que é uma capa isolante para garantir que ele trabalhe dentro da geladeira, certo? Então, ele suporta sudação, condensação, sem problema nenhum. Os conectores, né, pessoal, que o nosso antigo ETC tinha conectores dedicados. Desculpa, minha apresentação sumiu. Voltou? Pessoal, os conectores dos sensores do ET são conectores padrão. Não está vendo? Desculpa, pessoal, nós tivemos um problema aqui. Voltou, certo? Ok. Com relação à flexibilidade aí de estoque, né, e otimização desses produtos na planta do OEM, então a gente já falou que ele possui apenas 6 códigos, ok? É muito fácil a programação feita na planta do cliente. Na questão de sensores, esse hardware ele está previsto trabalhar com sensores NTC 5K, que é o sensor padrão do antigo ETC. Os sensores dele, padrão dele é o NTC 10K, um exemplo é esse que está aqui na minha mão, todos estão vendo. Aqui está o sensor, o
o conector, que eu vou depois detalhar para vocês. A gente tem part number disso tudo, para o OEM poder fazer a montagem de chicote e tudo mais, certo? E todos esses códigos aqui de sensores, em vários comprimentos e tamanhos, né, são vendidos em códigos separados. Você não precisa escolher um kit único, não. É tudo vendido sob demanda, tá ok? O acabamento do produto, né, comparando com o anterior, também foi melhorado, certo? Existe um acabamento mais dedicado aqui, né, mais caprichado. Nós vamos falar disso aqui depois mais adiante. Vamos detalhar agora, pessoal, a questão das funções de lógica do EET, tá? Primeiramente, eu vou falar das funções que são comuns entre o EET compacto e o avançado, e posteriormente nós vamos falar apenas do que é diferente, ou seja, o que o EET avançado tem a mais, ok? Novamente, pessoal, havendo dúvidas, por favor, registrem aí no nosso chat para a gente garantir essa interação aí, tá? Ó, aqui nessa foto, turma, dá para ver a comparação dos dois hardwares aqui. A nossa esquerda, o EET novo, certo? E a direita aqui, o ETC atual, consagrado termostato eletrônico da Danfoss, tá? Então, vamos falar um pouquinho da função termostato, que como todos estão vendo aí pela foto, e também aqui pela peça na minha mão, esse termostato possui um eixo, certo? Que é um potenciômetro aqui dentro da placa, e através desse eixo, o que você faz? Você consegue mudar o set point, certo? O set point e o diferencial. O que isso promove de vantagem para o pessoal aí que está nos assistindo, que trabalha em desenvolvimento de produto? Com esse hardware aqui, pessoal, vocês conseguem programar um termostato duplação ou um termostato triplação. Você consegue colocar 3 faixas de temperatura ajustadas aqui, de forma que o usuário, através de um dial aqui, de um silk screen mostrando as posições, o usuário consegue posicionar, então, na função de média temperatura, que seria um bottle cooler, uma função de cerveja, seria alguma coisa em torno de menos 2 graus, e na posição mais fria, ele seria um freezer. Então, você teria, com um único gabinete, né, guardadas as proporções, 3 temperaturas disponíveis, apenas girando o eixo aqui e posicionando ali na posição da escala que o OEM determinar na serigrafia do seu produto. Veja que bacana essa função desse produto, hein? Você consegue programar 3 temperaturas com o mesmo hardware, ok? E com diferenciais diferentes, né? Lógica de degelo diferente, ou seja, tudo dedicado para cada função, certo? Então, o set point é baseado na posição do eixo, ele tem também a posição no sentido anti-horário, você desliga ele como se fosse uma geladeira de casa, né? Você gira o termostato ali no 0, a geladeira desliga. Ele também tem essa função. O diferencial é programável, ele possui a função de pull down, possui o modo eco, certo? O modo eco ele pode ser iniciado tanto por tempo de inatividade da porta, como também através de um botão. Se o dono do estabelecimento fechou o estabelecimento, quer colocar em modo eco imediatamente, aperta um botãozinho ali, que vai estar disponível no frontal do equipamento, automaticamente o termostato e o refrigerador entra no modo eco, certo? Existe também um ciclo de emergência que está programado para quando há uma falha no sensor. Na verdade, esse sensor não falha, mas ele pode, por exemplo, ser desconectado acidentalmente. E aí o termostato fica cego, ele não tem mais a referência de temperatura. Pô, como é que faz daí? O compressor não vai funcionar nunca mais? Não. O compressor vai funcionar num modo de emergência. A gente vai ver mais adiante também. Então, tá aqui, ó, a posição do eixo do termostato, certo? A posição 0 é o desligado, tá? Imediatamente após, no sentido horário, você tem a posição mais quente e linearmente, conforme você vai girando nesse curso, você vai chegar até a posição mais fria, certo? A posição off está aqui no 0, como já foi falado. As temperaturas, aqui esse gráfico é bem ilustrativo. Então, você tem as temperaturas de desliga e as temperaturas de liga. Veja que essas retas aqui, olha, elas não estão paralelas. Significa o quê? Que o diferencial é diferente, né? O diferencial de temperatura muda em relação à posição mais fria e à posição mais quente. Tudo isso, pessoal, é programável. Então, você pode pegar essas curvas, manter elas paralelas,
dar a inclinação que você quer de acordo com a parametrização. Na nossa didática aqui dos slides a seguir, sempre aqui embaixo vão estar listados os parâmetros que são relativos a esse gráfico que a gente está vendo aqui ou a essa explicação que está aqui à esquerda, tá ok? Aqui nessas linhas vermelhas são os níveis de temperatura de alarme. Então, alarme de alta e alarme de baixa, tá? Quando a temperatura ambiente medida pelo sensor 1 alcança esses níveis de alarme, há um posicionamento do termostato, há uma indicação do termostato. Nós vamos ver adiante também, tá ok? Que pode ser desligar o compressor, indicar isso pelo LED que ele tem no corpo do controlador, mandar alguma informação via Modbus, tudo isso é possível e programável. Agora vamos falar dos alarmes. Então aqui, ó, eu tenho a temperatura ambiente do meu refrigerador, temperatura interna do refrigerador variando, certo? E aqui é o status do alarme. Então, nesse caso aqui, é o alarme de baixa temperatura, que foi programado através desse parâmetro aqui, ó, LAT. Então, a temperatura interna abaixou, abaixo do mínimo setado nesse parâmetro, o status do alarme entra. Mas notem que ele não entra de forma imediata. Existe um parâmetro aqui que é o LTD, que é um delay. Ou seja, a temperatura alcança a temperatura de alarme, primeiro passa um tempo de delay, para depois entrar o alarme. Tudo isso parametrizado, ok? A mesma coisa acontece no caso da temperatura do alarme de alta, que é bem mais comum, né, pessoal? A temperatura tende a esquentar quando você mantém a porta aberta, quando você faz uma recarga ou coisa do tipo, ou quando tem também um problema no sistema de refrigeração, a temperatura aumenta e ela aumentando, passa-se também esse tempo de delay, que é programado, aí o alarme entra no status de ligado, certo? Então, olha aqui, ó, a indicação do alarme, ela pode ser através de um LED que está no corpo do controlador. Depois tem um slide que eu vou mostrar isso aqui no detalhe, mas existe um furinho aqui na carcaça do controlador e existe um LED aqui dentro que ele vai piscar. E se ele estiver conectado ao software CoolProg, através do nosso PC, ele também é mostrado no software, no caso, para um sistema de telemetria. Vamos falar da função pull-down. A função pull-down ela já está presente nos controladores ERC da Danfoss. É uma função bastante desejada quando você tem um início, uma carga completa do equipamento. Então, vamos pensar numa geladeira comercial, você acabou de carregar, sei lá, 7 caixas lá de latinha dentro do seu refrigerador, fechou a porta, o compressor ligou. O que acontece? É desejável que, nesse momento, o refrigerador faça o pull-down, né, o abaixamento da temperatura no menor tempo possível, certo? E o que acontece? Nesse momento, você vai ignorar degelos, certo? Você vai deixar o compressor 100% ligado, o ventilador interno 100% ligado, e essa função pull-down, ela só vai se encerrar por um tempo estabelecido no parâmetro ou quando atingir o set point. Então, com essa função habilitada, o IPD, você garante que o seu pull-down vai ser feito no menor tempo possível, de acordo com a capacidade do refrigerador. Ok? Então, o gráfico mostra aqui, ó, a temperatura interna do gabinete ficou acima do IPD por mais de 5 minutos, habilita o pull-down inicial. E aí a temperatura vem baixando direto, sem interrupção de degelo, sem nada, até chegar no tempo máximo ajustado nesse parâmetro ou após o primeiro ciclo de desliga do equipamento. Ok? Então, o critério de fim desse pull-down inicial é a temperatura alcançar, né, o ciclo de desliga ou esgotar o tempo na duração máxima do parâmetro IPD. Ok? E não ocorrem degelos durante o pull-down. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Nós estamos bem no detalhe aqui da lógica do controlador e das suas funções, tá ok? Ainda falando um pouquinho desse modo super cool. O que é o modo super cool? É uma variação do pull-down inicial, porém, quando a máquina já vem ciclando, tá? O equipamento já vem ciclando e é feito, por exemplo, uma recarga. O que é isso? O equipamento estava lá com 10% da sua capacidade. Aí o vendedor falou, não, tenho que repor a carga aqui, porque agora eu vou começar a vender de novo. Então, o cara vai, deixa a porta aberta do refrigerador e, ao invés de carregar 7 caixas, carrega 5 caixas,
certo? A temperatura da carga está quente que está entrando, então a temperatura natural do gabinete vai esquentar. Então, passou do limite aqui desse parâmetro, habilita o modo supercool, certo? Então, ele vai de novo fazer com que a temperatura abaixe o mais rápido possível, chegando no primeiro ciclo de desliga do termostato, ok? De novo, os degelos não são feitos durante esse parâmetro, durante esse tempo programado, tá? E também após 30 minutos do primeiro ciclo. Então, o refrigerador vai esperar passar 30 minutos aqui ciclando, para daí sim iniciar um degelo. Certo, pessoal? Esse é o modo supercool usado para uma recarga, por exemplo. O modo eco também é uma função que já está disponível nos nossos controladores ERC. É uma função que visa economizar energia. Esse é o propósito principal do modo eco, tá? Então, nesse gráfico a gente vê o refrigerador trabalhando normal aqui no seu ciclo de funcionamento, tá? De repente, passado esse tempo aqui, olha, o refrigerador ficou com a porta fechada por esse tempo estabelecido aqui. Automaticamente o termostato interpreta isso e sobe o valor do set point. Notem que o diferencial permanece o mesmo, mas o set point é aumentado, certo? Nesse offset aqui, ó, desse parâmetro. E aí o refrigerador passa a ciclar numa temperatura mais quente. O que isso promove? Promove um trabalho mais brando, um trabalho mais leve para o compressor, economizando assim energia, ok? Embora nesse gráfico está mostrando aqui o ciclo muito igual a esse aqui, mas na prática não é isso que acontece, porque como a temperatura está mais quente, a sua infiltração de temperatura dentro do gabinete é menor, então o descanso, o tempo de descanso do compressor vai ser maior, por isso que ele economiza energia, tá certo? O modo eco, pessoal, ele pode ser habilitado por vários modos. Pela operação da porta, como eu expliquei, e também através de um botão que o OEM prevê ali no painel do equipamento para poder habilitar o modo eco de forma externa. Então, quando o dono do estabelecimento vai embora, ele não quer economizar energia, ele não quer gastar energia, ele quer economizar, ele é esperto, ele fechou o estabelecimento dele, ele vai lá, habilita o modo eco, certo? E a geladeira passa a ciclar nessa temperatura mais quente aqui. Daí como é que sai do modo eco? Através da primeira abertura de porta, no dia seguinte, né? Aí ele vai fazer um mini pull down aqui, para voltar a ciclar na temperatura de trabalho normal, ou também através do botão. Você não precisa nem abrir a porta, você vai lá, aperta o botão de novo, ele sai do modo eco e já começa a trabalhar normal. Ok? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, da função degelo. Esse cara tem degelo sim, tá? Ele pode ter, como a gente viu lá no começo, 2 ou 3 relés de saída. No caso de 2 relés, você pode ter compressor e degelo, você pode ter compressor e ventilador. Então, esse cara controla degelo também. O degelo pode ser de forma natural, que é aquele degelo que não tem resistência elétrica, degelo elétrico ou degelo a gás quente. Olha que interessante aqui, pessoal. Um termostato que faz degelo a gás quente. Acho que essa vocês não conheciam, hein? Então, vamos lá. O início e o fim de degelo é uma lógica bastante interessante. Ela pode ser baseada em temperatura, através de um botão externo ou por tempo. Aqui o pacote é completo. Quem escolhe é você, certo? Os degelos são suprimidos na função pull down, como a gente já falou, tá? O término do degelo ocorre por tempo ou por temperatura, padrão também, certo? E existem parâmetros aqui que garantem o intervalo entre os degelos, para você não ter degelos muito próximos ou degelos muito longos. Então, você garante isso por parâmetros. Você especifica, olha, eu não quero ter degelos sucessivos num intervalo menor do que 3 horas. Então, você coloca 3 horas aqui nesse parâmetro, DII, que é o intervalo mínimo, certo? Obrigatoriamente vai ter que passar 3 horas de funcionamento, ciclagem, para ocorrer o próximo degelo. Estou falando bastante, hein? Aqui tem o circuito de refrigeração, para quem não conhece, diversos OEMs já utilizam para gás quente, degelo a gás quente. Então, como é que você faz aqui? A forma mais simples de fazer um degelo a gás quente é através de uma solenoide, onde você conecta a descarga do seu compressor na entrada do seu evaporador, imediatamente anterior ali à válvula de expansão ou ao capilar.
Então, esse termostato, ele vai fazer o controle da bobina dessa válvula solenoide aqui, ó. E a lógica de degelo a gás quente mantém o compressor funcionando durante o degelo. Qual que é a vantagem do degelo a gás quente? A duração dele é infinitamente menor e a eficiência é muito maior, porque você já aproveita o calor rejeitado pelo compressor para jogar esse gás quente direto na entrada do evaporador e o calor vai direto no tubo, ou seja, vai exatamente no núcleo do seu trocador de calor, fazendo com que o degelo ocorra de dentro para fora, certo? Pouquinho mais de degelo aí. Vamos falar sobre degelo natural. É o mais fácil de todos, dá para fazer com o ET na versão compacta. Você habilita ele por esse parâmetro aqui, ó, o DFT, coloca ele na opção NAT, de natural, certo? Nesse caso, o compressor para e fica funcionando só o ventilador interno, né? No caso, se esse ventilador é controlado pelo relé, o relé fica fechado. Se ele está habilitado direto ali, pela energia, ele vai ficar funcionando direto somente para o compressor. E aí, com isso, com a ventilação forçada ali dentro do gabinete, né, você vai ter o degelo do seu evaporador. Isso é usado para GDM do tipo bottle cooler, tá? Quando você tem a temperatura média, a temperatura acima de zero. Nos próprios ciclos de termostato, você já tem um degelo acontecendo ali naturalmente, tá? Então, como eu falei, quando você tem a versão de ET com 2 ou 3 relés, aí você tem que parametrizar a lógica do seu ventilador, de acordo com o que você quer. Você quer o ventilador também parado no degelo, você quer o ventilador funcionando, certo? Existe também um tempo de drenagem, isso aqui é bem interessante, pessoal, tempo de drenagem. Então, você garante que você liga primeiro o compressor, para congelar aquelas gotículas que ficam ali nas aletas do seu evaporador antes de você ligar o forçador de ar, porque daí você não joga água na carga, né? Imagina um bolo ali bonito ali dentro da geladeira, se você ligar o ventilador antes de fazer esse congelamento das gotículas, você corre o risco de jogar essas gotículas de água no seu bolo, certo? Indesejável isso. Então, o controlador já está previsto para você parametrizar um tempo de drenagem aqui. O degelo elétrico é o mais tradicional de todos, é aquele que todo mundo utiliza, mas não é o mais eficiente, como a gente já viu, certo? Você parametriza ele, então é obrigatório que o EET tenha no mínimo 2 relés, certo? Porque daí você tem um para compressor e um para degelo, tá? E você também pode parametrizar como você quer o seu ventilador interno. Você pode deixar ele 100% ligado, 100% desligado, ou ele ciclando, né, através de um ciclo de on e off, certo? Durante o degelo. Então, aqui você tem o ventilador, ó, iniciou-se o degelo, o ventilador desliga, certo? E ele permanece desligado por um tempo maior aqui, e ele liga somente depois de que entrar o compressor, que é esse gráfico do meio aqui. Ok? Vou mandando as suas dúvidas aí, hein, pessoal? Degelo a gás quente, que é a terceira opção. Então, ele também pode ser habilitado pelos EETs de 2 ou 3 relés, tá? Você coloca esse parâmetro aqui em HDG, de Hot Gas Defrost. Você parametriza esse parâmetro aqui e ele está habilitado para degelo a gás quente. Então, notem que entrou o degelo aqui, chegou na duração certa aqui, entrou o ciclo de degelo, você liga a válvula solenoide, você mantém o compressor ligado, certo? E você desliga o ventilador aqui, ó. Aí o compressor desliga durante esse tempinho de drenagem, que está aqui. Corre-se mais um tempo aqui, que é um delay para o ventilador. E aí sim entra o ventilador e o degelo está encerrado. A válvula já fecha aqui, ó. Tá ok? O início de degelo. Então, o início de degelo ele pode ser por temperatura, que esse é aquele famoso degelo sob demanda, pessoal. Como é que funciona isso? Você vem ciclando, aí o evaporador começou a bloquear a temperatura que o sensor de degelo está sentindo, ela começa a diminuir. Se ela chegar nesse valor identificado por esse parâmetro DET, o controlador fala, opa, está bloqueando o evaporador. Então, ele para o compressor e entra o ciclo de degelo, certo? Nesse caso, é mandatório que você tenha o sensor S2 habilitado, ok?
O degelo também pode iniciar por tempo, certo? Você estabelece uma duração de trabalho, passado aqui esse intervalo, o controlador automaticamente para o compressor e entra a lógica de degelo. Ok? Bastante usado aí em câmaras frias, por exemplo, né? Degelo iniciado por tempo. E lembre-se que você tem um parâmetro aqui que é o intervalo mínimo de degelo. Nunca 2 degelos vão acontecer sucessivamente antes de decorrer esse tempo aqui. Tá, pessoal? É o que está falando aqui, ó. E esses são os parâmetros que estão associados a essa parametrização do degelo aí. Também pode ser habilitado por botão externo, tá? Então, botão externo, o OIM tem que decidir. Ele pode ligar o modo eco, ele pode ligar um degelo forçado, um degelo manual, ou ele pode ligar também o pull down inicial, que é aquele modo super cool. O OIM vai decidir qual é a função que ele vai deixar disponibilizada nessa chave externa para o usuário final utilizar. Ok? Ele está disponível, ó, a entrada digital na versão apenas avançada, certo? Degelo na inicialização, isso aqui é importante, pessoal. Quando o OIM está fazendo o teste lá na linha final de liberação do equipamento, é interessante você testar a função degelo. Então, o que você faz? Você não vai esperar o refrigerador trabalhar 4 horas lá no teste final para entrar em degelo e você falar, ó, entrou em degelo. Não, você faz o pull down ali, o gabinete vazio, é rápido, e aí você tira o refrigerador da tomada, liga ele de novo, acontece essa função aqui, ó, degelo na inicialização. A temperatura do evaporador vai estar fria, daí nesse momento já entra um degelo ali e o técnico que está acompanhando o teste final já consegue identificar se a resistência está ligada, se está aquecendo, se está tudo certo, tá? O legal dessa função aqui é que você pode deixar ela sempre habilitada, ou seja, sempre que faltar energia e voltar energia, o refrigerador entra em degelo. Você pode deixar ele para não acontecer nunca, ou você pode deixar ele programado para ele fazer esse degelo inicial por umas 10 vezes só, durante a vida do refrigerador. Aí depois dessas 10 vezes não faz mais. Isso é importante se o OIM quer testar só ali dentro do ambiente de fábrica e quando vai a campo não precisa testar mais o degelo na inicialização. Então ele pode habilitar a função nesse parâmetro aqui, tá? O fim de degelo. O fim de degelo pode encerrar por temperatura, certo? Que é o que está mostrando nesse gráfico aqui, ó. Chegou na temperatura estabelecida nesse parâmetro, encerra-se o degelo. Ou por tempo também, tá? Passado um tempo com a resistência ligada, mesmo que não chegou na temperatura de fim de degelo, o controlador abre o relé e encerra o degelo nesse momento. Ok? Aqui tem uma observação interessante, pessoal, que se o sensor de evaporador não estiver montado ou com defeito, o degelo sempre encerra por tempo, claro, porque o controlador fica sem a referência de temperatura. Tá? Vamos passar a falar agora, pessoal, do controle do ventilador, que é o ventilador do evaporador, tá ok? O forçador interno. No caso do EETC, ter 3 relés disponíveis, então você pode colocar um para compressor, um para degelo e o terceiro você pode colocar para ventilador, tá? Então, o que você pode fazer aqui, através dos parâmetros? Você pode deixar o ventilador sempre ligado, você pode deixar ele seguindo os ciclos de compressor, então é compressor ligado, ventilador ligado. Desligou o compressor, também separa o ventilador, você ganha no consumo de energia, certo? Ciclando durante pode também deixar ele ciclar durante o desliga do compressor, ou seja, toda vez que o compressor está descansando, você manda o ventilador ciclar, certo? Essas são as possibilidades. E quando desligar o ventilador ou ligar o ventilador, você pode criar atrasos, delays, parâmetros de delay, para você ligar o ventilador após um tempo, primeiro entra o compressor, depois o ventilador, ou primeiro desliga o compressor, corre-se um tempo e desliga o ventilador, tá? Essas funções estão sendo mostradas aqui nesses gráficos aqui, certo? Você tem aqui a temperatura variando, você tem o ventilador e o compressor. A temperatura interna do gabinete supere o valor estabelecido nesse parâmetro aqui, ó, o ventilador interno ele é automaticamente desligado para você evitar pressão alta de sucção,
certo? Isso é importante para você também não comprometer o compressor, não deixar o compressor trabalhar fora do envelope. Então, você cria esse limite aqui e o controlador, o termostato, vai gerenciar isso para você. Então, ele desliga, aí a temperatura baixou 2 graus, ele liga de novo, ok? Vamos falar agora das funções adicionais que estão disponíveis no EET avançado. Tá? Modo feriado. Como é que funciona isso, pessoal? Então, o controlador está lá trabalhando, ficou um tempo de porta fechada, entrou no modo eco. Se ficar mais um tempo estabelecido nesse parâmetro aqui, ó, no eco, HOL, se ele ficar mais um tempo com porta fechada inativo, o controlador entende que está havendo algo diferente do padrão de funcionamento daquela determinada loja, daquele ponto de venda. Então, é habilitado o modo feriado, ou seja, o controlador passa a ciclar num terceiro set point mais alto ainda, ok? E esse modo feriado ele é desabilitado através da primeira abertura de porta. Feita a abertura de porta, sai do modo feriado, volta à ciclagem normal, como a gente está vendo aqui, ok? De novo, ele está falando que o diferencial permanece o mesmo, você não altera o diferencial no parâmetro, mas é lógico que no trabalho do compressor, o descanso vai ser maior devido à temperatura de trabalho maior. Olha que função interessante que o ETA pode fazer. Ele pode controlar 2 compressores, pessoal, 2 compressores de forma independente. Imagina que você tem lá um GDM de tamanho maior, que seja necessário 2 unidades condensadoras. Então, você tem o relé de compressor para ligar a primeira e um segundo relé que você parametriza, pode ser o relé de degelo, por exemplo, ou do ventilador, você parametriza para ele habilitar um segundo compressor. A vantagem aqui é que ele cria uma lógica de delay para que os compressores entrem em momentos diferentes, não ocorra aquele pico de partida, certo, pessoal? Ele entra defasado. Aqui está mostrando ó, a defasagem aqui, ó, dos compressores, tá? E ele pode também, olha, como eu falei no começo, o ETA, ele pode também controlar 2 evaporadores, ou seja, gerenciar o degelo de 2 evaporadores. Aí, de novo, você tem aquele GDM grande, com um compressor só, mas você tem 2 evaporadores e 2 resistências de degelo. Então, você pode fazer com que o termostato controle individualmente essas 2 resistências. Uma pode sair mais cedo do degelo, a outra bloqueou, ficou mais tempo para degelar. Então, o ET gerencia tudo isso de forma independente, através de 2 sensores de temperatura e dois relés controlando 2 resistências independentes, tá? Existe uma recomendação aqui que não é interessante aplicar essa lógica para 2 circuitos de refrigeração diferentes. É como eu falei, é um compressor ligado em 2 evaporadores e aí 2 resistências de degelo distintas. Ele também pode controlar a iluminação através de um dos relés, seja o relé 2 ou o relé 3 aqui, ó, você define ele como iluminação. Ele tem uma lógica para controlar a iluminação durante o funcionamento normal, tá? E durante o modo eco. Ele pode ficar sempre ligado, sempre desligado, ou a lâmpada acende quando você tem a abertura de porta. Tudo isso parametrizável também. Vamos falar sobre as funções de proteção do sistema. Isso é bastante interessante para o pessoal de projetos aí, que quer que o seu equipamento não dê problema em campo, certo? Então, o que a gente tem aqui? Aquele parâmetro básico, que está presente também nos nossos controladores ERC, que são os tempos mínimos de parada e tempos mínimos de funcionamento do compressor, ok? Então, você parametriza aqui ó, o minimum runtime e o minimum stop time. Então, o compressor, independente de abertura de porta, independente de variação de temperatura externa, chegou no set point, por exemplo, o tempo mínimo de funcionamento sempre vai ser respeitado. O que acontece aqui? Você sempre está garantindo o retorno de óleo, sempre está garantindo que o compressor não fique ciclando antes de atuar um protetor térmico dele, por exemplo, por ciclos muito curtos. Então, aqui você protege dessa forma. Tá? Esses são os parâmetros aqui que a gente determina para fazer essa lógica funcionar.
Olha que interessante isso, pessoal. Para quem sabe que a gente tem diversos problemas de energia no país aí, né? Problemas de variação de energia. Esse termostato ele tem uma lógica de controle de tensão de alimentação, ou seja, você estabelece um valor mínimo de tensão e um valor máximo de tensão, geralmente de acordo com o range de funcionamento do seu compressor, tá? E se a tensão baixar abaixo desse mínimo ou superar o limite superior que você estabeleceu, os relés abrem, independente da temperatura interna, os relés vão abrir protegendo as cargas, ou seja, protegendo o seu compressor, protegendo o seu ventilador, certo? Então, você estabelece aqui ó, o HI e o LI. Então, se a tensão, se o compressor partir e baixar um pouquinho, ele ainda permite, certo? Mas se chegar até esse limite, o LO, ele corta. Aí a tensão tem que subir até aqui para ele habilitar uma nova partida, tá? Tudo isso para garantir aí a vida útil do seu equipamento em campo, tá? Olha que beleza essa foto, pessoal. Quem que nunca viu um condensador aletado dessa forma, hein? Naquela cozinha ali que o pessoal nunca faz manutenção. Pois é, isso aqui é uma realidade em campo. Principalmente para quem já viu o GDM funcionar em campo aí, a coisa fica desse jeito aqui. E aí o dono da geladeira fala que o bichinho não está gelando. É por causa disso, ó. E aí fica desligando. Então, o que, que acontece aqui, pessoal? Uma vez esse condensador bloqueado por sujeira, ou até pela queima do ventilador que está associado aqui, você tem um aumento da temperatura desse condensador. Então, você estabelece aqui um limite, uma temperatura limite. Se a temperatura do condensador, medida pelo sensor que está no condensador, no caso do ETA, tem 3 sensores, então você põe um lá no condensador. Se a temperatura passar desse limite que você estabeleceu aqui, o compressor desliga e entra um alarme, tá? E esse alarme vai ser indicado pelo hardware aqui ou ser mandado via telemetria, tá? Isso você está garantindo que o seu compressor não vai estar trabalhando fora do envelope, certo? Aqui está falando que o alarme é mandado para o software CoolProg quando está conectado. Aqui, de novo, vamos falar sobre o Zero Cross Technology, que é essa funcionalidade implementada no hardware do nosso termostato, de forma que você tem aqui a senoide que está alimentando as cargas, certo? Os relés, eles vão ser atracados ou abertos somente quando a senoide está passando próximo do zero aqui, ó, tanto no desliga quanto no liga. Então, nesse momento é que o relé atraca. E com isso você tem um faiscamento muito menor ali no seu contato do seu relé, no seu relézinho, tá? De forma que você tenha a vida prolongada dele. No caso de você estar usando esse termostato eletrônico interfaceado com um contator elétrico, por causa da potência do seu compressor, por exemplo, aí essa funcionalidade não vale. Então você tem que deixar esse parâmetro desabilitado, tá? Aqui, ó, pessoal, eu estou mostrando o EET sem a capinha dele, é a placa interna dele aqui, tá? Esse é um EETC, certo? Então, ele tem 2 relés. Esse é o relé principal de compressor, esse é o relézinho 2, que pode ser resistência ou ventilador, e toda essa parte aqui é a fonte de alimentação. Aqui está o potenciômetro, que é justamente o que está associado ao eixo lá do lado de fora, e aqui o cérebro do bichinho, que é o STM32, é o microcontrolador principal. Tá ok? Outra função interessante é o retardo na energização. Isso também é bastante utilizado. Então, quando você conecta o seu refrigerador na tomada, o controlador precisa ter um tempo para analisar os níveis de tensão daquela tomada, se estão dentro ou fora dos ranges estabelecidos. Então, nesse momento, nenhum relé é atracado. O controlador fica esperando alguns segundos, que você parametriza aqui no POD, é o Power On Delay, certo? Somente após passado esse parâmetro, esse tempo, aí sim o controlador habilita as saídas. E aí você consegue proteger o seu equipamento contra tensões inadvertidas aí, tá? Aqui eu dei uma foto em macro aqui no microcontrolador principal dele aqui, o STM32, para vocês terem uma ideia aí.
Abertura de porta, você também pode monitorar a porta de forma a evitar bloqueios de evaporador. Então, a lógica aqui é a seguinte, você teve a abertura de porta, você programa um delay para desligar o ventilador e também um delay para desligar o compressor. Aí vai de projeto a projeto aí, certo? Então, dependendo aí do tamanho do GDM, do tamanho do evaporador, né, da sua aplicação, da sua câmara, você parametriza esses delays aqui de acordo, e aí quando a porta é fechada, ou é estabelecido um tempo máximo de porta aberta, as cargas entram, o ventilador volta a funcionar, o compressor volta a funcionar, porque você não pode deixar também tudo desligado, correndo o risco de estragar a carga que está lá dentro, certo? Então, o reinício é quando a porta fecha ou após o tempo máximo SRT. Quando você tem um problema de sensor, então isso aqui foi desconectado inadvertidamente em campo. O controlador está cego, ele não tem mais a informação de temperatura, correto? Mas aí você cria um ciclo de emergência. Então você garante que o seu controlador vai estar controlando o seu compressor, o seu degelo, de forma automática, mesmo sem ter a informação do seu conector. Tá? Então, isso aí é criado um alarme, né? Ele manda um alarme, ele informa isso, né? Através do LED que ele tem aqui, e ele passa a ciclar o compressor em tempos definidos por esses parâmetros aqui, ó, o ERT, que é o funcionamento em falha, e o EST, que é o tempo de parada em falha. Então, você não tem a deterioração dos alimentos, certo? Ou da sua carga. Você garante que o seu equipamento vai estar funcionando numa temperatura média ali, até que um técnico chegue e faça a substituição desse sensor. Tá ok? Se tiver um erro também de potenciômetro, né? Se vier um bruto aqui, girar isso aqui além da força e quebrar esse hardware aqui, o controlador ele não vai se perder, certo? Olha só que interessante, ele está sempre lendo a última posição que o eixo foi posicionado, e ele está gravando isso. Aí, se por acaso esse potenciômetro for quebrado, ele sempre vai manter o set point naquela posição que ele gravou por último, entenderam? Tá? E se por acaso, muito remoto acontecer, mas na primeira energização o potenciômetro já tiver com algum defeito, ele vai sempre usar a posição de 50% do eixo, como uma posição default. Mas aí lá no teste final do equipamento, o técnico vai notar essa diferença e vai substituir esse hardware aqui. Função válida apenas para a versão avançada, né? Porque eu preciso de um terceiro sensor aqui. Proteção contra vazamento. Então, você vai posicionar esse terceiro sensor lá no condensador, certo? E você vai parametrizar aqui um tempo, nesse parâmetro ELA, que seria o tempo máximo que esse GDM precisa para chegar no set point. Se esse tempo for superado e esse set point não for alcançado, o que a lógica entende? Ela entende que você está com vazamento, você está com perda de capacidade, entendeu? Você já fez o degelo, limpou seu evaporador, não tem nenhum alarme de condensador e o GDM não chega mais no set point, então tem algum problema de vazamento. Então é indicado aqui, ó, é indicado o alarme, certo? E o técnico tem que ir lá fazer a correção, tá? E quando é que esse contador de tempo ele reseta? Quando chega no set point, né, temperatura interna, ou quando o usuário vai ali no botão, no eixo, e altera a posição, aí sim ele passa a contar de novo. Vamos fazer um resumo das funções que a gente falou até agora, pessoal. A gente falou bastante coisa aqui, né? E eu tenho um tempo limitado também, a gente teria assunto aqui para falar algumas horas. Mas vamos lá, vamos fazer um comparativo primeiro de hardware aqui, tá? O EETC e o EETA. Então, o número de entradas 2 e 3 para o avançado. Alimentação bivolt somente no avançado, tá? O LED de indicação no corpo dele. No caso do EETA, ele indica alimentação presente e alarmes. Os tipos de sensor, você pode escolher esses tipos aqui, inclusive no EETA, você pode colocar PTC. Pessoal que está desenvolvendo aí equipamentos para conservação de vacinas,
onde é necessário um sensor com maior precisão, o ETA já recebe PTC, ok? Relés de saída, no caso do compacto, são 1 ou 2 relés, e no avançado até 3 relés. Os dois têm sensor de porta, que é a entrada digital, e a comunicação, no caso do avançado, é feita através do protocolo Modbus, ok? Agora, diferenças de software, pessoal. Programação em massa, programação na planta do cliente. Então, os dois permitem a programação com a nossa chave de programação, a Pool Key, essa belezinha aqui, ó. Então, você conecta ela no seu PC, você conecta ela através desse cabinho no controlador e você transfere os parâmetros que você fez aqui no seu PC para a chave, aí a chave fica com essa parametrização e você vai lá na linha de produção e sai replicando a programação que está aqui para os controladores que estão na linha de produção, ok? No caso do ETC, você tem que alimentar essa chave, então você põe um power bank aqui ou mesmo plugado na USB, aí você transfere essa parametrização para o controlador desligado, tá? E no caso do ETA, você tem que ter o controlador alimentado e a chave não necessariamente, tá? Devido à mudança de hardware, você tem que ter esse cara alimentado, sendo ele o avançado. Os dois têm o modo eco, o modo feriado só está presente no avançado, controle da iluminação só no avançado também, tá? O controle de 2 evaporadores e 2 compressores apenas no avançado, devido à quantidade de relés que ele tem disponível. Vamos aprender a configurar, então, esse cara. Primeiro, vamos configurar as saídas, que é a parte mais fácil, né? Então, o relé número 1 é o relé de maior potência. Ele suporta até 16 amperes em 220 volts, tá? Enquanto que o relé 2, ele suporta 5 amperes, tá? Então, no relé 1, você vai colocar o compressor, ele é posicionado dessa forma, né? Você põe o fio fase aqui, e o fio fase, na verdade, ele está compartilhado com todas as cargas. E o relé vai fechar a fase e todas as cargas ficam voltadas para o neutro. Então, o neutro é o comum e a fase passa pelos relés e alimenta as cargas. Então, quando o controlador manda fechar a chave aqui, você tem a alimentação do compressor, você tem a alimentação do ventilador e assim por diante. Ok? Agora, o avançado tem 3 relés. 1, 2, 3. Então, a mesma coisa. O neutro é o comum para todas as cargas, certo? E o fio fase se alimenta e ele passa pelos relés, fechando conforme o controlador vai mandando o sinal. A configuração dos sensores de entrada. Então, a gente tem o S1, ele é sempre o sensor de temperatura do gabinete, obrigatoriamente. E o S2, S3, olha, no caso do avançado, ele pode ser todas essas funções aqui, ó, tá? Como a gente já tinha falado, ele pode ser um botão de degelo, desculpa, ele pode ser um sensor de degelo, um sensor de porta, tá? Uma chave, no caso dele ser uma entrada digital, né? Uma chave para habilitar o modo eco, uma chave para habilitar o pull down, uma chave de degelo, aí sim, aí você parametriza esses caras conforme o seu projeto, conforme a necessidade. Veja a quantidade de opções que você pode colocar, tanto como entrada analógica, como entradas digitais nesses dois sensores aí. Aqui está a cara do sensor, ó, que é esse que está aqui na minha mão. Ó. Tá? Então, vocês vejam que o conector dele já não é mais o conector do ETC antigo, né? É um conector padrão. É um conector, inclusive, ele não é polarizado, tá? Então, na hora da montagem, o técnico tem que ter o cuidado ali de colocar cada conector no seu devido slot, certo? Para não colocar em funcionalidade invertida. Então, ele pode ser um sensor NTC de 5K, que é o sensor padrão do antigo ETC. Ele pode ser o NTC 10K ou pode ser um PTC 990, somente na função avançada. Tá? Uma vez que você escolheu, por exemplo, NTC 10K, todas as entradas têm que ser desse tipo. Você não pode misturar tipo de sensores. Aqui, pessoal, eu fiz questão de pegar no site do fabricante o tipo de conector que a gente está usando nos sensores, que é esse carinha aqui, ó, tá? Então, ele é da Degson.
uma marca aí internacional, é esse tipo de conector que a gente usa. Então, se o OEM, por exemplo, quer fazer um chicotinho para ligar na porta lá do refrigerador, é muito fácil encontrar no mercado esse conector, ele puxa lá o cabinho do sensor dele, põe esse conectorzinho na ponta e ele já vai ser conectado diretamente aqui nas entradas S2 ou S3. Ok? Tudo para facilitar vocês no projeto aí. Como é que eu parametrizo esse cara? Chegamos aqui na parte legal aqui de parametrização. Então, aqui a flexibilidade é total. Você parametriza da forma que você quer, usando as suas ferramentas, certo? Independente da Danfoss, sem custo algum, pois o nosso software CoolProg ele é gratuito, você baixa ele no nosso site, tá? Existe aqui a CoolProg, tá? Ela tem duas funções. Ela é uma copy key standalone, então eu tenho uma parametrização aqui gravada, eu vou lá na linha, eu vou na minha sala de preparação lá de programação e descarrego essa programação no controlador de forma standalone, sem precisar do PC, ok? Ou eu posso trabalhar com essa chave na função gateway. Como é que é isso? Eu faço uma interface do meu PC rodando o CoolProg, eu conecto essa chave e através do cabinho eu conecto no meu termostato. Essa função gateway, pessoal, é mais importante para um ambiente de laboratório. Quando você está desenvolvendo ali a lógica do seu GDM, você tá debugando o seu software, você está querendo confirmar se tudo que você programou está certo, então você usa o CoolProg conectado, que aí você visualiza alarmes, você visualiza as grandezas, você visualiza o estado dos relés, entendeu? De uma forma muito mais fácil. Então, por isso que você pode também trabalhar no modo gateway, que é muito fácil. Você conecta de um lado ela no PC, rodando o CoolProg, do outro lado você conecta esse cabinho e conecta o cabinho no hardware. Pronto, não precisa nem alimentar o hardware, porque a própria USB já alimenta ele aqui. Aqui está a forma de programar lá na linha de produção. Então, no caso do EETA, notem aqui que tem um cabo de alimentação ligado aqui, certo? Então, você vem com a chave, o cabinho, esse conjunto aqui, tá? Você vem com esse conjuntinho, conecta na porta de comunicação aqui do controlador, aperta o botão, como a gente vai ver mais adiante aqui, e a parametrização é descarregada para o hardware, ok? E no caso do ETC, ele é ao contrário, você não precisa ter o cabo de alimentação conectado no controlador, e sim ter uma alimentação aqui na USB. Você tem que ter uns 5 volts aqui, vindo de uma fonte ou de um power bank. E o processo é o mesmo. Aqui está de uma forma bem simplificada como é que a gente faz a gravação ou a leitura do nosso hardware, tá? Então, é só conectar aqui na porta de comunicação. Você vai ter um status indicado por LED, tá? O LED vai indicar que está energizado, tá? A função gravar, você aperta o botão bem levinho, tá? E de forma a duração do botão aqui ser menor do que 1 segundo, você pressiona rápido, ele vai acender o LED verde quando a gravação for bem sucedida, tá? A gravação demora de 5 a 8 segundos, ok? Para ser transferida para o controlador. Lembrando que a chave tem que estar habilitada, tem que estar alimentada aqui com 5 volts, no caso do ETC, ok? A função leitura é a mesma coisa, porém como a chave tem um único botão, então você aperta o botão e mantém pressionado por 3 segundos, aí sim é habilitada a função de leitura. O que acontece nesse caso? A programação que está no EET é transferida para a chave. Isso é importante, talvez, em campo, né? Você quer confirmar se alguém mexeu na parametrização do seu hardware ali em campo, ou você quer confirmar se está certa. Primeiro você faz a leitura, abre no CoolProg, vê como é que está a parametrização, certo? Ah, está tudo certo? Então você pega essa parametrização e volta para o controlador. Ou então altera alguma coisa, salva na chave e devolve a parametrização para o controlador, tudo em campo, sem precisar apertar botão de controlador, de display, nada. É tudo feito pela chave aqui. Ok? E o passo 3, então, se a transferência foi feita com sucesso, que demora de 5 a 8 segundos, certo?
acende um LED verde aqui na chave, na chavinha, indicando que o processo foi bem sucedido. Se houve uma falha, talvez por conexão, alguma coisa assim, ou um parâmetro não devido gravado na chave, você tem a indicação pelo LED vermelho. Estou vendo o tempo aqui, pessoal. O que a gente está prevendo para futuro, tá? Para esse ano, ó, segundo semestre desse ano, um módulo Bluetooth que vai ser conectado ao EETA, ok? Apenas ao EETA. E esse módulo Bluetooth vai ter comunicação com um app, um aplicativo aí, onde, através de um sistema de telemetria não online, certo? Um telemetria offline, né? Um não tempo real, o usuário ou o inspetor, o gestor ali do OEM, ele vai a campo com esse aplicativo, ele faz o emparelhamento com esse dispositivo e ele consegue descarregar tudo que está na memória do EET, porque ele pode funcionar como um data logger, pessoal. Também, você pode habilitar uma função data logger, e lógico, ele tem uma memória limitada, mas ele permite gravar status de porta, ciclo de compressor, tensão mínima, máxima, ciclo de degelo, horas de funcionamento do compressor, horas de descanso. Então, com isso, um cara de pós-venda que recebeu ali um chamado, o meu GDM aqui deu problema, não está gelando, eu já liguei, desliguei da tomada, não consigo resolver. O cara faz o download desses parâmetros que estão gravados na memória do EET, e o cara analisa isso depois, o cara consegue identificar uma série de coisas. A tensão da sua tomada estava fora do range, então o controlador ficou protegendo a carga e não ligou o compressor, por isso que o GDM não está gelando, né? Esse é um exemplo, por exemplo, tá? Então, tudo isso a gente está em desenvolvimento aí, previsto para esse ano, para ser uma solução completa de telemetria, no caso aqui, quando ela está offline. Mas o controlador também pode se conectar a um sistema online. A Danfoss tem uma plataforma online de telemetria chamada AllSense, certo? Onde qualquer dispositivo desses daqui, né, equipado com o nosso EET, conectado a um modem de telemetria, ele vai estar jogando essas informações para a nuvem, certo? E aí, do outro lado ali, você tem um gestor, você tem os operadores ali, fazendo todo o monitoramento desse equipamento. Então, controlando o inventário, certo? Fazendo monitoramento, fazendo, no caso, controle, fazendo a manutenção, chamando um técnico de manutenção, acionando uma equipe em campo, caso necessário, certo? Então, você pode, através desse sistema, ter uma aproximação aos seus equipamentos, ao seu inventário em campo. E aí você pode decidir se aquele inventário, se aquele equipamento que está num determinado ponto de venda, ele está sendo lucrativo, ele não está sendo lucrativo, ele está pequeno, ele está muito grande. Tudo isso você decide tendo a análise desses dados que o sistema entrega para você. Você fala assim, poxa, eu coloquei um equipamento grande de 2 portas lá no supermercado tal, só que a porta praticamente abre 3 vezes por dia, então eu vou colocar um equipamento menor ali. Não tem tanto giro assim, né? Vou colocar um equipamento menor. Tá ok, pessoal? Essa é a plataforma AllSense da Danfoss, tá? E o EETA já está preparado para se conectar com esse sistema. As possibilidades aqui são infinitas, tá, pessoal? Tem muita coisa que você pode fazer em termos de gestão de dados com esse sistema aqui conectado e esse carinha lá em campo fazendo todo o controle para você. Vamos falar dos alarmes. Estamos chegando no final. Infelizmente, né, pessoal? O assunto é legal aqui. Aqui tem o detalhe, olha só. No corpo do controlador, aonde que fica o LEDzinho? Eu procurei indicar aqui, ó. Existe um LEDzinho vermelho aqui, que ele vai piscar conforme o alarme que está sendo indicado. Então, existe um padrão aqui, ó. Esses são os 6 alarmes que o controlador pode mostrar para o usuário. Alarme de temperatura, alarme de tensão, condensador bloqueado, problema de sensor, problema no potenciômetro e o alarme de vazamento de gás, que é a perda de capacidade. Então, ele vai indicar por número de piscadas, certo? Então, aqui você tem o bloco 1 e o bloco 2.
aí depois passa 4 segundos e ele repete esse padrão de novo. Então, aqui no caso da figura, ele está piscando uma vez e depois ele pisca 2 vezes. Vamos lá ver o que é isso. 1, 2. Alarme de tensão fora do range. Então, nesse caso, o controlador está mostrando para o usuário que a tensão de alimentação que ele está recebendo está fora do range. Aí, nesse caso, o compressor vai estar desligado. É assim que identifica. Então, pelo padrão de piscadas aqui, né? Como a gente não tem display, certo, pessoal? Isso aqui é um produto competitivo, mas ainda assim ele tem status de alarme. Então, ele mostra dessa forma aqui. Ok? Olha só, aqui é o meu catálogo completo aqui de opções para fazer pedidos. Então, além dos controladores, né, que são as versões compact e avançada, então aqui nós estamos falando de 6 códigos, certo? A gente tem todos os sensores de forma individual, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, sensor standard de PVC de 10K, um sensor do tipo S2, que é identificado para degelo, ele vem com uma identificação no cabinho aqui para facilitar na hora de conexão. Também tenho ele 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, tá? E os sensores de condensador que estão previstos a trabalhar numa temperatura mais alta, certo? Além do que, sensores magnéticos para porta, já vem com cabinho, o cabo para o sensor de porta, vem com terminais Faston na ponta. Eu posso colocar também um botão aqui, ó, o botãozinho está disponível também para ter um acabamento melhor aqui, certo? A porquinha, a arruelinha, tá tudo aqui. E o Power Plug é essa peça aqui de potência que você faz a fiação aqui e rapidamente você conecta no seu hardware. Pessoal, agora, legal, pessoal? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela audiência, a todos aí pela inscrição, pela participação. A nossa agenda de webinars tem muita qualidade, tem muita informação. Toda semana tem um tema novo para vocês. Eu vou voltar em breve aí com outro tema ligado a controladores e termostatos. Deixo aí para vocês curtirem um pouco as informações passadas hoje, mas em breve vai ter mais conteúdo para vocês, sempre de qualidade. Tá bom, pessoal? Fico à disposição aí também, caso tenham dúvidas, precisem de informações adicionais, estamos à disposição para ajudá-los. Muito obrigado a todos aí, até uma próxima.